Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso portal. Estou regravando essa aula aqui porque, acreditem em vocês, eu gravei uma aula de 20 minutos e ficou sem áudio. Então vamos lá. O que a gente vai falar nessa aula aqui? A gente vai falar sobre a área a parte da comunicação dentro de um plano de marketing. Só lembrando vocês que a gente ainda não está ensinando aqui nessa etapa, né, do aprendizado, a gente não está ensinando técnicas, tá bom? A respeito dessas etapas, né? Por exemplo, eu não vou te ensinar hoje técnicas sobre comunicação, tá bom? Eu vou só te explicar aqui a importância, passar pelos pontos principais de uma boa comunicação, explicar como é que essa comunicação acontece, certo? Basicamente, comunicação dentro do marketing nada mais é do que uma conversa, certo? A diferença entre a conversa que a gente tem com um amigo e a comunicação do marketing são dois pontos apenas. É que na comunicação do marketing a gente tem uma conversa que uma das partes planejou, no caso você que vai fazer o marketing do seu negócio, você já planejou essa comunicação, né? E a gente tem um outro ponto que é a presença de um objetivo final. Ou seja, em uma conversa, né, normal com um amigo nosso, a gente está conversando sobre um tema aleatório que surgiu ali no momento. Na, na comunicação do marketing, a gente planejou, né, essa conversa, inclusive o tema, e a gente tem um objetivo final com essa comunicação, então a gente projeta ela para ajudar a gente a chegar nesse objetivo final. Essa é a única diferença, tá? Agora eu vou te mostrar ali como que acontece essa comunicação, tá? E por que que ela é importante, certo? Primeiro que você precisa entender é que a comunicação, ela é um elo de ligação entre você e o seu público-alvo e o seu possível cliente, certo? Então, a comunicação funciona como, vamos dizer assim, como algo que liga você ao seu possível cliente, ao seu público-alvo, tá? E essa ligação, né, a gente chama de uma relação, construir uma relação, né? Interagir com o seu público-alvo. Existem, na verdade, três motivos principais pelos quais as pessoas se relacionam, e é isso que a gente vai ver agora ali sobre esses três pontos pelo qual você vai conseguir interagir com o seu cliente, tá bom? Vamos lá. Então, ó, dentro de uma. Deixa eu dar um zoom aqui. Dentro de uma comunicação, né, o seu cliente, possível cliente, né, ele vai interagir com você por três motivos, que são exatamente os três motivos pelo qual qualquer pessoa no mundo se relaciona com outra pessoa, tá? Por que que as pessoas se relacionam? Ou, né, primeiro motivo, as pessoas se relacionam porque elas têm afinidade, se relacionam por afinidade, né? Afinidade. Segundo motivo, as pessoas também se relacionam porque elas têm objetivos em comum, certo? E o terceiro motivo é porque as pessoas têm alguma necessidade, tá? Ou seja, a sua comunicação, né, ela vai acontecer sempre em torno destes pontos aqui, ou criando afinidade para iniciar um relacionamento, né? Ou mostrando objetivos em comum e ensinando a pessoa a chegar lá, né? Ou deixando à mostra uma necessidade que a pessoa tem, né? E a capacidade que você ou o seu produto tem de resolver aquela necessidade. Ou você vai estar em um desses três pontos, né? Se comunicando com o seu cliente através de uma dessas três coisas, ou você vai estar juntando duas ou três dessas coisas dentro de uma comunicação, tá? Então, por exemplo, há momentos, há momentos em que eu vou querer criar afinidade aqui, né? Eu vou querer criar afinidade, mas também explorar uma necessidade do cliente. Falar, olha, o meu produto resolve essa sua necessidade. Entende? Então, vamos dizer assim, a afinidade, ela é um objetivo, eu vou colocar aqui, ó. Opa.
A afinidade é um objetivo mais emocional, tá? É um objetivo mais emocional. E a necessidade, que é o outro extremo, é um objetivo mais racional, tá? Não que você não consiga explorar, tá, o emocional na necessidade. Só que o ponto da afinidade, né, de você ter afinidade com o seu público-alvo, ele está mais relacionado com a emoção do que a necessidade em si, né? Então, a afinidade, geralmente, a gente como, vamos dizer assim, uma forma de chamar a atenção do cliente, né? Então a gente cria afinidade com ele para ele ouvir o que a gente está falando, e aí depois a gente vem com o processo de, olha, você precisa disso e tal, e o meu produto resolve isso, né? Claro que tem a forma certa de fazer isso. Uma, uma das técnicas que você vai aprender para fazer esse tipo de mesclagem na comunicação é a técnica de DBO, dor, benefício e objeção, né? Que é um jeito de você isso aí, tá? Então, nesse ponto aqui da afinidade, tá? Como a gente faz para ter isso aqui? Uma das coisas que é bom se fazer, né? É que como você já conhece o seu público-alvo, aquilo que ele gosta, né? Os valores morais, você vai na sua comunicação, né? Você vai falar com o seu público de uma forma que você já sabe que ele gosta, tá? E vai, opa, deixa eu dar um zoom sem nada. E vai falar a respeito de assuntos que ele gosta, tá? Se você falar com o seu público de uma forma que você já viu que ele costuma gostar, né, que você sabe que ele costuma gostar, e falar com ele a respeito de assuntos, mesmo que não tenha nada a ver com o produto, você linkar esses assuntos que ele mais gosta com o seu produto, você vai acabar criando uma afinidade. Outro elo muito forte de afinidade, como a gente já disse em outras aulas aqui, é o fator crença, tá? Vou colocar aqui, ó, você pode deixar as suas crenças à mostra desde que elas sejam as mesmas do seu público. Então, quando você identifica que o seu público tem as mesmas crenças que você deixando essa crença à mostra gera um elo de ligação, né? Gera um sentimento de reciprocidade entre você e o seu público e que facilita um relacionamento para depois você falar sobre o seu produto, entende? Quero atentar aqui para vocês que vocês percebam que a gente sempre está passando em torno de alguns pontos aqui, mesmo que indiretamente, que é primeiro atrair para depois apresentar o produto, né? Ou o serviço, etc. Prestem atenção nesse teor da comunicação que eu estou tendo aqui, porque isso faz parte até de uma aula que vai existir sobre funil de venda, né? Funil de conversão. Eu vou te explicar quais etapas o cliente passa antes de decidir comprar de você, né? Então, primeiro você tem que ter esse processo de vínculo emocional, né, de atrair o cliente por algum motivo. Outra forma de você criar afinidade é através dos valores morais, tá? Mais uma vez, desde que eles sejam o mesmo da sua audiência, tá? Por que isso aqui, gente? Valor moral é um princípio de tribo dentro da sociedade humana, né? Então, existem tribos, né? Tribos que eu digo são grupos de pessoas, né? Unidas por vários motivos, né? E um dos maiores motivos que costumam unir pessoas são os valores morais parecidos, né? Então a gente, por exemplo, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas nesse momento a gente vive uma polarização no país, né? A respeito de ideologias. E
Com isso se formam tribos baseadas no quê? Baseadas nos valores de cada um dos lados, né? Então, se o seu valor moral, seus valores morais forem os mesmos do seu público-alvo, foque nesse nicho e converse com ele, né? Utilize esses valores morais para deixar a sua comunicação mais humana, né? Mais humana e, consequentemente, fazer com que o seu público preste mais atenção em você, porque eles vão ter aquele sentimento de que, pô, esse cara é igual a mim, né? E esse sentimento de identificação é muito forte no marketing, porque o cara simplesmente esquece a concorrência e ele vai dar sempre prioridade para você simplesmente porque ele sabe que você acredita nas mesmas coisas que ele, que você uh, quer as mesmas coisas que ele, que você rejeita as mesmas coisas que ele. Então isso te coloca num lugar de não concorrência no mercado. Então é uma coisa muito boa de você explorar se você tiver realmente os mesmos valores que seu público. Vale a pena dizer que não dá para falsear isso aqui. As pessoas percebem se você for falso, tá bom? Outra coisa, objetivos em comum, né? Objetivos em comum. Então, as pessoas, quando elas querem chegar em um determinado lugar, né? Quando elas querem chegar em um determinado lugar, e você também quer chegar lá, vocês costumam se relacionar, se unir, né, para trocar figurinhas sobre esse objetivo, né? Um ajudar o outro. Então isso também é uma forma de você unir pessoas tanto na internet, enfim, no marketing em geral, né? Você consegue criar uma audiência em torno de um objetivo em comum, tá? É claro que eu te aconselho a linkar esse objetivo com a questão da afinidade, com os pontos de afinidade também, tá? Mas é uma forma de você angariar público, é sim estabelecendo um objetivo comum entre você e o público, né?